para dar abertura no programa O Poder da Palavra, eu vou ler hoje um texto da palavra dizendo assim: e prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua casa ou na sua terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou para 3 anos e meio de um reinado de chuva, de fome, de chuva e de fome. E nenhuma delas foi Elias, senão uma viúva de Sarapte. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, o profeta. Nenhum deles foi curado da lepra, senão o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, irou-se e, levantando-se, expulsou da cidade e levaram até o alto do monte sobre qual estava edificado, para que lá o precipitasse abaixo. Jesus, porém, passou por meio deles e retirou-se. Jesus continuou o seu trabalho e entrou em outra sinagoga e começou a falar das grandezas que ele trouxe do alto para colocar no coração das pessoas. Mas no meio do povo que estava na sinagoga, existia um homem endemoniado. E aquele homem virou para Jesus e disse: o que você está fazendo aqui? Veio aqui para nos destruir? E Jesus, olhando para ele, diz: cala-te e sai dele. Esses textos, meus prezados ouvintes, eu li para mostrar a vocês que todas as nossas coisas, aquilo que nós vivemos, aonde nós andamos, aonde nós deitamos, aonde nós dormimos, aonde nós almoçamos, aonde nós jantamos, em todos esses lugares, ali está dentro das mãos de Deus. Às vezes nós não preocupamos muito, porque nós não temos nenhum interesse. Se fugir da nossa mente, do nosso coração, a palavra da salvação, às vezes nós não procuramos de maneira alguma a encontrar com aquilo que Jesus está falando. E ele mostrou aqui nos 2 textos que eu li para vocês, mostrou que Deus não é um homem que vê somente a sombra, o corpo, aquilo que existe em nós. Deus vê diretamente no coração. Então nós não podemos tentar virar essas coisas para colocar o nosso pensamento e o nosso querer dentro do plano de Deus. Deus tem um plano para a salvação de todos nós, mas Ele precisa também de nós. Se a pessoa negar para Ele a vontade de ser salvo, Ele
Deus também não penetra dentro do coração de ninguém. É a razão pela qual ele disse que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é uma demonstração de amor que uma pessoa tem para conosco. Essa pessoa é Deus. Se você quiser ver esse Deus, você tem que olhar com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Se você não sabe o que é os olhos da fé, procura descobrir na palavra, que o poder da palavra te ensina o que é a fé. Então, meu prezado ouvinte, Deus, quando mandou que o Filho dele viesse para nos salvar, quando ele deixou que o povo colocasse ele na cruz, então ele mostrou também o pensamento que existe no coração dos seres humanos. O coração dos seres humanos só há maldade, só há maldade. Então, tanto o pecado como a salvação está dentro das mãos de Deus. Se você decidir, então Deus abre a mão para aquilo que você decidiu. Deus abriu a mão para Adão. Quando Adão pecou, ele abriu a mão e deixou que Adão fosse, somente foi expulso para fora do jardim, porque lá ele não podia ficar. Que agora Deus tomou conta e deixou que ele que saiu. Não foi Deus que tirou, ele que saiu. Ele saiu da presença de Deus e todos nós saímos da presença de Deus. Então nós começamos com esse pensamento. Por exemplo, aqui no primeiro texto, ele fez questão de ensinar para cada um de nós que ele veio para salvar aquele que quer. Mas acontece que todas as pessoas de Israel daquela ocasião saiu da presença desse Deus e fugiu para a presença que estava na outra mão de Deus. Deus não põe cerca na frente de ninguém para livrar de pecado, não. Deus fala, se você não nascer de novo, nascer do Espírito, não transformar o seu Espírito, tirar esse pecado da sua carne, você não herda o reino de Deus. Ele falou, é Deus quem falou. Então nós precisamos abrir nossa compreensão, se nós quisermos salvar a nossa vida no dia que nós partirmos para a eternidade. Você não sabe o dia que vai partir para a eternidade? Você não sabe. Jesus falou que nem ele sabia, nem os anjos sabiam. Então, o que acontece? É nós que temos de inverter o caminho que nós caminhamos por ele. Nós temos que inverter o caminho do pecado para o caminho do bem. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E acontece que os outros, ele disse assim, vocês que apartaram de mim, malditos são para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É difícil de conhecer isso, meu prezado ouvinte. É isso que eu tento todos os dias a mostrar para vocês, que a Bíblia nos ensina aquilo que nós precisamos. E as pessoas que estavam no tempo da viúva, a viúva era determinada longe de Deus. Ela não vivia no grupo de Deus, mas acontece que ela lá no grupo onde ela estava, ela pensava, tinha o coração ligado no coração de Deus. Então ela disse com Elias, vai para a casa daquela viúva, que lá tem muitas viúvas, mas acontece que aquela que não é do seu povo, do nosso povo, aquela que eu escolhi para você, porque eu vejo o coração. Eu não olho o corpo, eu olho para o coração. Então vai para a casa dela,
porque vai passar 3 anos e 6 meses sem chover. E alguém precisa tratar de você. E você vai. E ela começou rejeitando, mas ele falou, eu sou um homem de Deus que vim para a sua casa. E nós vamos viver 3 anos e 6 meses com aquele punhado de azeite que está naquela garrafa e aquele pouco de farinha que está na outra vasilha. Com aquele pouco azeite, aquele pouca farinha, é que nós vamos viver 3 anos e 6 meses. Quem é esse Deus, meus prezados ouvintes, que possa fazer isso? É aquele que está falando, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. É esse Deus que está falando isso. Então, quando ele chegou no outro grupo, era Naamã. Naamã tinha uma lepra e precisava ser curada. Mas a menina que ele prendeu, estava dentro da casa dele e falou assim, o meu patrão podia ir na casa do profeta, que o profeta tirava esse problema da pele do meu patrão. A mãe dele, a mulher dele falou que a menina disse isso, ele falou com o rei dele deu uma carta, mandou para Santa Samaria. Chegando lá, ele foi para a casa do presidente, mostrou a carta do presidente, o presidente revoltou, e aí Eliseu falou, traz para minha casa. E levaram para a casa de Eliseu. Eliseu falou, vai lá no Ribeirão e batiza lá 7 vezes, afunda na água e levanta outra vez, 7 vezes. E quando você fizer isso, você está salvo. E ele foi, meu prezado ouvinte, fundou 7 vezes na água, e quando voltou na 7ª vez, ele voltou com a pele igual à pele de criança. Olha, meu prezado ouvinte, esse Deus que nós estamos falando com você. E quando Jesus falou isso com o povo dele, o povo revoltou contra ele dentro da sinagoga e falou, sai daqui, some, rapaz. Nós não precisamos de você aqui com isso, não. Aí ele saiu quietinho e passou entre eles aqui e ali, e eles levaram ele para julgar para o morro abaixo, para ser morto, e ele saiu sem eles verem. É isso, meu prezado ouvinte. Aquela pessoa que nós estamos falando nos salva, porque o maligno não vê ele chegando para nos salvar, não. O maligno não tem visão para isto. Deus não deu a ele essa visão. Essa visão que nós olhamos para o mundo e vivemos nesse mundo, que tudo está debaixo do céu, debaixo do sol. Então, todas essas coisas que é maldosa, o maligno tem trazido para ele. Agora Deus tirou de lá aquele que ele vê, aquele que é bom, aquele que tem o coração ligado na sua presença. Então, para provar isso, Jesus continuou na outra sinagoga, tinha um homem endemoniado lá no meio, quer dizer, uma pessoa endemoniada no meio, no meio das pessoas, filhos de Deus. Então, ele viu Jesus e gritou, o que você vem fazer aqui? Veio agora para me destruir? Aí Jesus fala, sai daí, sai dele, rapaz, sai. E ele saiu, porque de Deus não adianta ninguém querer se impor. Então, meu prezado ouvinte, eu estou já chegando no final da minha palavra, para mostrar só a vocês, eu não tenho interesse nisso não, eu tenho interesse em ver se as pessoas abrem o coração para nós um dia ir viver com Deus lá no céu, viver eternamente com Ele, porque se nós sairmos dessa vida sem aceitarmos, nós vamos viver na condenação, e na condenação só há choro, só há ranger de dente. Lá na condenação é só sofrimento, lá é um fogo que nunca se apaga. Pode julgar nele o que quiser, mas nunca se apaga, porque é o poder de Deus que trouxe a pessoa que ele levou para o céu de lá, e quem rejeitou o poder da salvação, que é Deus, indo para a condenação. Então Deus não tira.
Deus não faz força para arrancar ninguém do pecado. Deus só fala assim: se você continuar aí, você vai morrer e vai ser condenado. Então, meu prezado ouvinte, estou chegando ao final porque eu não posso falar muito, porque senão você às vezes nem vai querer ver aquilo que eu estou falando. E eu gosto de falar para que você vê. Não falo muito não. Você pode pegar isso aí e ler e saber o que é que Deus faz para nos salvar. E é o poder da palavra. Deus quem falou.